A glossolalia, ou glossolalia, a mistura de fonemas desconexos, fragmentos de idiomas, ocorre muito nas igrejas evangélicas, estimulados por líderes que dão uma pitadinha de sobrenaturalidade nesse evangelho pregado, de espiritualidade, de santidade. Então, isso dá credibilidade para a sua mercadoria. No entanto, a palavra que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, mostra que o fenômeno das línguas foi no ouvido e não na boca dos que falaram, mas no ouvido que ouviram do mesmo grupo de gente mensagens em 42 idiomas. Olá, sou o pastor Frank Lima. Esse é o seu canal, é o meu canal, Abrindo a Mente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Essa é a parte 2 da Faça das Línguas Estranhas. E sabe que Deus está mandando anunciar? Se tu ficar na minha presença, fica firme. Só toca pra mim. Só toca pra mim. Meu Deus. Só toca pra mim. Só toca pra mim. Olha esse anjo. Meu querido Brasil, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as supostas línguas estranhas, aquelas mesmas línguas faladas por evangélicos da linha pentecostal, como também é falada por religiosos extremistas de outras religiões, como o islamismo, por exemplo, uma cultura diferente da nossa. E eles dizem, esses pastores, cantores evangélicos dizem que estão falando com Deus pelas línguas dos anjos. Parou um anjo do seu lado. E esse anjo falou assim para mim: Miguel, esse anjo que desceu sobre a vida dela é o anjo do livramento. Nós sabemos que essas coisas são fonemas aleatórios, são problemas e defeitos psicológicos, Brasil. É claro que não são humanos falando diretamente com Deus. Muitos espertalhões do evangelismo, por exemplo, do evangelho, ainda têm a ousadia de, em pleno culto, enganar as pessoas dizendo que conseguem interpretar essas línguas. Veja este vídeo aí. Olha só o Eduardo trocando línguas comigo. Olha aí a Silvana. É o poder de Deus numa transformação que Deus quer fazer nos dias atuais. A igreja voltar pro joelho, pra busca. São esses evangélicos aí, Brasil. São esses pastores, missionários, evangelistas, cantores, esses pregadores que vivem nas costas dos evangélicos como parasitas. Vivem nas costas dos dizimistas e ofertantes atrás de cachês, etc. Eles estão ali, aqui e acolá, fazendo truques para serem vistos como homens de Deus e assim engordarem suas contas bancárias. O interessante, Brasil, é que Deus, esse Deus aí, não fala para esses picaretas a localização exata de onde estão as pessoas desaparecidas. Mas Deus se preocupa em vir à terra apenas para falar uma língua desconexa, repleto de fonemas completamente aleatórios e desconhecidos em troca de nada. E é exatamente neste vídeo, Brasil, que eu vou mostrar para você do outro lado que se essas línguas estranhas não é um problema mental, com certeza é um problema de canalice. De que no mundo existem dois tipos de pessoas: o predado e o predador, né? A caça e o caçador, né? O forte e o fraco, o que manda e o que obedece, o bobo e o espertalhão. Brasil, entenda bem, não tem Deus algum falando com ninguém nesse mundo todo, de quase 8 bilhões de pessoas. Não é possível que você do outro lado, meu irmão, minha irmã, você que já passou, como eu sempre digo, você que já passou
dos seus 20 anos de idade, ainda não tem adquirido maturidade e discernimento para que você possa compreender que essas pessoas não estão falando em língua coisíssima nenhuma, até evangélicos mesmo, evangélicos, presbiterianos, batistas mais tradicionais, sabem que essas pessoas não estão falando em línguas, que são mentirosos. O pastor Israel Santos chegou ao ponto de estar matriculando pessoas para dar aula de línguas estranhas. Veja isso. Se ele quer entrar no japonês, eu vou entrar por aqui, ó. Kanuyata, kanuyate, kanuyatu, yatata, ya. Kanuyate, watawari, kanuyate, kanuyata. Kanuyate, watawa, kanuyata. Shit, kanuyase, kanuyatu, yata. Kanuyate. Se ele quer entrar no inglês, eu vou entrar por aqui, ó. Rebrux, Mike, Devolvit, Pervo, Kinux, Comandante, Nibra, Tinibra, Revolta. Comurix, Pirig, Remurix, Milti, Gerix, Magme, Reborgme. Glory, Milty, Relax Mind. Se ele quer entrar no coreano, eu vou entrar com ele, não adianta. Momente como Norossia, Remote, Acalosim, Otigma. Tô nem conseguindo mais falar em português, eu soube, até vai terminar. Eu vou entrar nas línguas da restauração com ele. Alabacoba da Sub da Arábia. Promanacoma da Subguébia. Labachurian da Arábia. Comandara sai, ó, não entra. Relema, eu vou entrar na Deus é bom com ele. Uriclama la baia. Uriclama la plasteriana, lava surique. Uriclama la vacia. Uriana la baia, uriclama la séria. Eu vou entrar com ele. Eu vou entrar. Alamandube, na bacana Arábia. Eu vou entrar nesse tatarua. Comazila de dólar, benebra. Comita, remiutaca, tu até minar. Derosite, coma, né? Brasinda, come, né? Revolva até me canto, tá no iteca, mas não ataca, não ataca, não ataca. Trozinda, comenta, revolva, que até pluma, até que desce nesse pluma, que desce na TV, que sobe nesse rempio. Ele é placide, come, nariotex, mag, vórica, derek, zilk, de milk, de gildes, bilk, bilk, zog, zora. Lima, comenta, zombia, coma, nanto, atá. Eu não vou nem repetir as línguas porque eu vou entrar. Alasi, come, nentra. Rosenda, remita, revox, sintra, de loendra, naraxa, de remiutá. Entra, olha, levanta. Zero, de tolofoide, de tenebra, witcha. Quem pode, olha, varão, não me convida não, hein. Estamos falando, Brasil, de línguas estranhas. Será que nós estamos falando de fé, de psicologia ou estamos falando de exploração religiosa? Foi meu Pix, irmão. Hoje a campanha é R$24,90. Se tu pode colocar 25, pode colocar. É pra obra de Deus. Aqui não é pra mim, aqui é pra obra. Sim. O diabo trava. Mas enquanto eu estou aqui, eu tô escutando barulho de espada, ó. Barulho de espada, rabácia, rabanchorevocia, revaia. Eu tô escutando barulho de guerra. Batalha travada no meio, tem que dizer, rabanchorevocia. O diabo, ele vem, ele coloca barreira. Aí o que os anjos faz? Rabassúbia. Um anjo vem com espada assim, ó. Um anjo vem cortando a nuvem escura. Robônica, que é Jossúbia. Alabaçu, interefácia. Um anjo vem cortando assim com a nuvem escura. Alabassúbia, andarábia. E você vai passar. Oraporoquiaterefa. Orabassúbia. Arabassúbia. Arabiaçuterefácia. Cara, as línguas estranhas, amplamente praticadas no meio pentecostal, religiosos por aí, são descritas como uma língua celestial usada para comunicação direta com o próprio Deus, através da linguagem dos anjos. Isso quer dizer, quando o crente está falando em língua, ele não está falando com outro, com A, com B, com C, com qualquer ser humano, não, ele está conversando com Deus, o Todo-Poderoso. Será que você não estranha isso? Você é uma mulher. Será que você não estranha sequer, você se questiona, será que esse cara está falando com Deus mesmo? Pelo menos se questionar. Uma coisa, Brasil, que você talvez não saiba, é que apesar dessa alegação espiritual, trata-se tão somente de uma prática que mistura estados psicológicos alterados, condicionamento social e muitas vezes manipulação por líderes religiosos. O objetivo do vídeo de hoje, Brasil, é analisar o fenômeno de forma crítica, desmistificando diante de você essas raízes e evidenciando os interesses por trás da perpetuação dessas práticas, Brasil. Para que você do outro lado compreenda o básico dessa coisa, para você desconfiar pelo menos, para você entender a mentira no âmago, a gente cortar no cerne da questão, aquela emissão são fonemas desconexos e aleatórios, sem estrutura gramatical alguma, sem correspondência com idiomas reais, chamado glossolalia. Isso é apenas glossolalia, é quando você junta fonemas aleatórios. Você joga um brá com rá com drá com dri com brá, racaritará paracaricadarapa, chura, acabou. Já tem poder de Deus. Já é uma pessoa que está falando em línguas estranhas, é pura mentira. É igual aquela mulher que fica como você vê aí.
Olha esse anjo, que vai quando tu tinha 10 anos de idade, ó. Olha esse anjo como peleja por ti, ó. Eu vou peneirar. Eu vou peneirar porque o que tem contigo é grande. Olha como esse anjo peleja pela tua vida. E te digo assim hoje, ó. Olha como desce. Gabriel, toca nele agora. Você entendeu aí, Brasil? É exatamente isso. Dá até vontade de rir. Eles nos dão motivos, risões, para que nós possamos zombar da cara deles. Mas não pode zombar, porque se você zombar de um negócio desse daí, por mais que haja motivos, por mais que um juiz ou uma juíza, ao ouvir isso na audiência, se rache de rir diante da cara de um canalha desse. Porque isso é canalice. Isso aí é perturbação religiosa, assim, são essas pessoas que praticam essas coisas. Não somos nós que praticamos vilipêndio contra essas pessoas, não, Brasil. Isso daí é uma aberração que as pessoas fazem. Veja que se essa mulher continua nesse ela coloca uma dúzia de ovos. Mas nós temos um outro fenômeno também que é chamado xenoglacia, que é a habilidade de falar idiomas reais, não aprendidos, que são raramente comprovados por aí. Então, a glossolalia frequentemente, Brasil, ocorre em contextos emocionais intensos, como cultos religiosos, onde as pessoas estão viradas no giraia, pulando de um canto para o outro. Por isso que nós vemos isso daí. Veja aí, ó. Ele chamou Você compreendeu aí, Brasil? Você viu? Você conseguiu ouvir? Ver e ouvir para você perceber que essas coisas, quando não são truques, são pessoas surtadas, por exemplo. Pessoas que estão dentro de um grupo sugestionadas. Algumas teorias psicológicas, elas alegam que essas pessoas estão em transe coletivo. Por buscar, outros, por exemplo, estão em busca de um pertencimento, de uma validação dentro do grupo. Então, as pessoas que estão buscando a validação, ela vê o outro falando em línguas, ela diz, eu vou falar também. Até crianças falando em línguas também, Brasil, imitando os adultos. Olha isso daí. Posso ser profeta de Deus para comigo? Posso ser profeta de Deus para comigo? Deus me trouxe lá de culpa. Eu vim aqui falar pra você. Deus manda te dizer que eu tô vendo uma caneta de ouro agora. Olha aí. Eu tô vendo uma caneta de ouro agora, assina já aprovada. Mas agora surge uma outra questão. O que a ciência e as evidências dizem a respeito disso tudo, Brasil? Dessa glossolalia, no caso desses idiomas desconexos. Veja que estudos mostram que o cérebro, durante a glossolalia, reduz a atividade no córtex pré-frontal, responsável por funções racionais e pelo controle da linguagem. Essas línguas estranhas, Brasil, não são nada de espirituais, apenas ferramentas de poder, porque exploram o emocional das pessoas. Veja que muitos e muitos líderes religiosos, por exemplo, utilizam o fenômeno para validar a sua autoridade espiritual, alegando interpretações que reforçam a sua posição. Então a pessoa diz que está falando em línguas porque ela tem uma intimidade com o próprio Deus. Logo, as pessoas que interpretam que essa pessoa tem algum poder de Deus, vai chamar, ligar, agendar para pregar aqui na igreja, vai pregar em tal lugar, vai pregar ali, vai pregar acolá, passagem de avião, hotel, e aqui o bolso vai enchendo, Brasil. O que eu, tu, ele, nós, vós, eles, o que nós vemos no dia a dia, eu estou falando isso por experiência de um ex-pastor, cara. Eu já fui, já entrei, já vivi nesse negócio. Essas línguas servem apenas para prática de exploração financeira, Brasil.
Pedidos de dízimos e ofertas são frequentemente vinculados a revelações ou interpretações das línguas. Ligue já, ligue para você ter a sua revelação e por aí se vai, Brasil. Você vai entrar agora e vai compartilhar. Vamos lá, deixa eu ver quantas pessoas já tem aqui. Vamos lá. Aí chega esse momento que eu preciso perguntar francamente para você, olhando para você, olha para mim aqui, Brasil, presta bem atenção. Será que você não vê, cara, que esses líderes vendem a ideia de que a prática das línguas é uma evidência de santidade, porque você tem que se purificar, santificar, incentivando cultos emocionais? Maior engajamento financeiro, é só isso, cara. Não se deixe enganar do outro lado. Nem tenha medo desses abutres que vivem falando dessas línguas por aí para te intimidar. Porque não passam de truques, não passam de manipulações. Apenas isso, cara. Muitos desses pastores, pregadores, missionários, evangelistas, por aí se vai, bispos, profetas, seja lá o que for, muitos desses líderes demonstram práticas fraudulentas para parecerem mais espirituais, mais santificados, com mais comunhão com o próprio Deus. Enquanto isso, suas contas bancárias vão engordando. Mas eu pergunto, onde estão as evidências? Eu pergunto para você, qual a utilidade das práticas dessas línguas estranhas? Veja, cara, Deus, supostamente onisciente, não usa essa comunicação para revelar informações úteis, como, por exemplo, o paradeiro de pessoas desaparecidas, de crianças desaparecidas, sequestradas, ou soluções para crises mundiais. As mensagens interpretadas são sempre genéricas, são ambíguas ou irrelevantes. Fede a merda, a bosta, uma coisa dessa. Nome de canto de comunus. Tô dentro da casa. Alabarasuri canta. Só pode abrir a boca quem é íntimo meu. Reminubia fai. Tudo que o adversário quer é que vocês ficam de boca fechada. Mas eu convido toda a minha igreja a levantar as mãos bem alto. E quem pode abrir a boca e dar glória ao meu nome? Louva Shuri de Coma Nagai. Aqueles que podem abrir a boca mais alto, que eu tô na casa. Aí eu pergunto pra você do outro lado, você ouviu essa palhaçada aí? Agora me diga se de fato esse suposto intérprete está interpretando fielmente. Coloca nos comentários. E se você não é inscrito ainda no canal, Jason, eu tenho medo de me inscrever no seu canal, cara, porque você fala coisas pesadas demais. E isso muitas vezes, né, pode me deixar em descomunhão com o próprio Deus. Eu tenho medo de Deus, cara, não tenha medo não. Se inscreve no nosso canal e ainda arrebente o dedo num like e nos ajude. Sabe, seja uma voz para nós, nos ajude para que nós possamos chegar mais longe, em mais lares, em mais corações, tá certo? E não se esqueça, liberte-se da religião. E esse livro vai te ajudar pra caramba. Se você pegar esse livro aqui, você chegar na última página, na página 460, dizer, Jason, não me ajudou em nada, eu devolvo o dinheiro para você, tá certo? Agora eu pergunto para você, você ouviu, não viu? Esse vídeo que eu passei para você? Isso daí faz algum sentido para você? Não. Assim como não faz para mim. Agora faça o seguinte, pegue somente o áudio da língua estranha
e mostre hoje, anos depois, para esse intérprete e veja se ele vai interpretar e repetir a mesma informação que ele deu aí. Não vai, Brasil. Tudo isso é um engano. Eles fazem essas presepadas, eles fazem essas interpretações de improviso. E aí eu pergunto para você, cara, onde está a verificabilidade disso tudo? Não há consistência linguística, Brasil, ou conteúdo inteligível nessas línguas estranhas. O que adianta eu falar para você cantarábia, xiriantará, pachuricovanai? O que eu tô falando para você? Nada. Nada. Eu tô apenas jogando fonemas. Ba, be, pi, bo, bu, rareriroro. Tô jogando fora. Juntando uma coisa com outra que não faz sentido algum, jogando para vocês. Intérpretes frequentemente contradizem uns aos outros ou fornecem mensagens óbvias, não verificáveis por aí, cara. Muitos praticantes acreditam sinceramente, muitas pessoas, membros de igreja, acreditam nisso, acreditam nesse fenômeno, mas são ao mesmo tempo explorados por esses líderes conscientes de sua própria desonestidade. E qual é o impacto negativo nisso tudo, Brasil? Desvio de recursos financeiros para líderes religiosos, em detrimento da necessidade reais de comunidades por aí afora. Perpetuação, Brasil, de crenças irracionais e dependência emocional de figura de autoridade. E uma outra coisa importante que eu preciso dizer para você antes que você saia desse vídeo: esses fenômenos similares, essas coisas, elas são encontradas em outras religiões como vocalizações, até mesmo em rituais xamânicos, budistas, meditações espirituais. A diferença é que em outras tradições religiosas, essas práticas, elas são frequentemente reconhecidas como simbólicas, não literais. Mas esses cristãos por aí, eles mentem descaradamente, dizendo que estão falando diretamente com Deus. Meu querido Brasil, nós chegamos ao fim de mais um vídeo e eu espero muito, meu irmão, minha irmã, de todo o meu coração, que esse vídeo tenha tocado em você de alguma forma. Você fala: Jason, eu acredito em Deus. Tudo bem, bacana. Mas presta atenção no que as pessoas falam para você. Eu não sou contra a sua fé, não. Eu acho bonito a fé. Eu acho legal que você tenha fé. Eu acho bonito uma reunião de amigos comemorando. Eu acho bonito as pessoas numa igreja bem vestida, cantando músicas bonitas, sabe? Guitarra, som, baixo, bateria. Muitas vezes eu vou para a igreja, porque eu gosto dessa comunhão, dessa congregação, do lado congregacional das coisas. Isso faz bem para a saúde, isso é importante. Agora, dizer que tem Deus lá dentro é brincadeira, um negócio desse. Dizer que essas pessoas pulando, voando para lá, para cá, fazendo piruetas, mostrando aqui dentro da Bíblia que Moisés fez isso, que Moisés fez aquilo, que Elias é assim, que Joás fez assado, que fulano... Por favor, Brasil, não cai nesse papo, não. Esses caras são pregadores. Esses caras, eles são políticos religiosos. Esses caras sabem ganhar dinheiro em cima de você. Quer ir para a igreja? Vai, cara. Eu também vou, meu amigo. Mas eu vou como um clube social. Eu vou para que as pessoas, para que eu possa rir um pouco, ouvir uma música legal, cara, bacana. Aí eu vou. Agora, para dizer que tem anjo voando nesse lugar, em cima do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções, não sei se a terra subiu ou se foi o céu que desceu, eu só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Mentira! Mentira, meu irmão! As línguas estranhas, na verdade, são uma mistura de estados psicológicos alterados e condicionamento. É apenas o cara querendo fazer firulas. Isso é condicionamento social, Brasil. Explorados por líderes que são inescrupulosos para ganhos financeiros e manutenção do poder. A prática, quando desmistificada, expõe a fragilidade humana e a busca por conexão com um transcendental que não está ali. Mas também revela o oportunismo de quem se aproveita dessa busca, Brasil.
E qual é a proposta que eu faço para você, para nós terminarmos o vídeo de hoje? É incentivar o pensamento crítico e a busca por práticas espirituais baseada na verdade e na ética, em evidências, em vez de manipulação emocional, Brasil. Tenha os fatos. Quer falar com Deus? Coloca ele na linha. Olha só, Deus, o senhor pode, em nome de Jesus, ligar para mim? Você vai morrer, meu irmão. Ninguém vai ligar para você, não. Você tem que se ajoelhar, fazer uma oração subjetiva para um Deus invisível que está lá na Caralholândia, que talvez te ouça, talvez não, a vontade é dele, o contato é dele, você que se exploda e o dinheiro entra para a conta do pastor. Aqui, ó. Uá! Por favor, meu irmão. Forte abraço para você e eu espero muito que você amadureça. Abra os seus olhos, irmão. Abra os olhos. Ó. É camarão que dorme, a onda leva, tá certo? Como eu disse, em Atos capítulo 2, quando os 120 estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceu sobre cada um deles uma visão como de uma língua de fogo. Não era língua, era uma chama de fogo, uma tochinha de fogo. E a tradução, ou a transliteração, já põe língua, que é para legitimar o que eles estavam falando. Língua de fogo sobre a cabeça. E cada um deles foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em línguas estranhas. Mas o importante do texto, o que vem depois desse texto, a outra parte do contexto diz que estavam presentes na festa das colheitas, ou de Pentecostes, partos, elamitas e os da Capadócia, Ponto, Ásia, Bitínia, Macedônia, Frígia, Panfilha. E haviam 42 nacionalidades ali. E todos ouviram 120 galileus, falando das grandezas de Deus no idioma de cada um deles. Não era cantarianda la baixéria. Não era isso. Isso surgiu naquela época lá do Mason e do Simon, dos inícios das igrejas que deu início à Assembleia de Deus depois. E não foi língua do Espírito. Foi um outro engano. É só você pesquisar na história que você vai ver. Eu tenho até outro vídeo que fala sobre isso. Então, meus queridos, é tão certo de que o que foi falado lá não foi essas aberrações que vocês escutam hoje, que Paulo falou para os crentes de Corinto. Quando vocês se juntarem, se alguém falar outra língua e não tiver quem interprete, esteja calado. Porque vai edificar a si mesmo. Porque se você falar a língua e não tiver interpretação, não vai edificar ninguém. Então, está muito claro aí que a interpretação não é alguém falar cantarianda la baixéria. Deus está falando, cantarianda la baixéria, que ele está no meio da igreja. Cantarianda la baixéria. Não é isso, não. Não é esse trocadilho, não existe. Porque tem muitos que dizem que estão interpretando línguas estranhas, interpretando a mensagem de Deus, e o cara repete, ele fala a mesma coisa. Não pode. Não pode, no português ou em qualquer idioma, você repetir uma frase e ser frase diferente. Seria uma frase repetida. Cantarianda la baixéria, Deus está no meio da igreja. Cantarianda la baixéria, Deus está no meio da igreja. Cantarianda la baixéria, Deus está no meio da igreja. Terra Nostra, hipertensão, Itapebuçu, Itaperaoba, Itamaraty, Xolacraia, Pindamonhangaba. Teria de mudar totalmente. Não poderia ficar repetindo, né? Ou seja, eu estou dizendo que as pessoas, quando Paulo disse assim, se não tiver quem interprete, fale consigo mesmo e com Deus. Aí eles fazem uma interpretação mentirosa, enganosa, dizendo quem fala língua estranha está falando com Deus. Não, Paulo não disse isso. Paulo disse que se você não sabe interpretar uma outra língua, se você fala castelhano, se você fala francês, se você fala alemão, e se você tiver essa habilidade de falar isso
e você vai falar perante os irmãos uma palavra dessa forma, é preciso ter um intérprete. É claro, eu já vi isso em cultos, até interpretação simultânea instalada nos fonezinhos, nas cadeiras de igrejas luxuosas para interpretar na língua da pessoa. Ao mesmo tempo, a pessoa apertar no botãozinho e escolher o idioma que precisa ouvir. Isso está nos aplicativos de celulares, está programas de computador, para a pessoa ouvir a língua da sua própria nacionalidade. Foi o que Paulo disse. Aí eles dizem, quem fala língua estranha fala consigo mesmo e com Deus, e está edificado e o diabo não conhece. Tudo mentira. Paulo só diz que quem não tem interpretação, ore sozinho, fale consigo mesmo. Não vá falar com os outros, que os outros não vão entender e não vai edificar. Mas no entendimento enganoso da igreja evangélica edifica. Se o cara não falar nada legível, fica alabaxerianda, terra nostra, terra no bigode, meta laxibanca, eita balamacia. As pessoas, opa, olha aí, línguas diferentes, Deus está presente. Não está. Não é verdade. Paulo disse que se não tiver a interpretação de um idioma diferente que ele está falando, fique calado e fale somente com Deus. Fale no idioma que você quiser com Deus, ou só no pensamento. Você vai edificar a si mesmo conversando com Deus, mas não vai edificar os outros falando em língua esquisita. Mas essa igreja louca que está aí se edifica com qualquer loucura. O irmão começa a pular, e não é Deus Dete, é Deus Eni, Deus Ineide, Deus Uite e Deus Imar. Mas as pessoas, opa, é Deus, ele está pulando. Poxa! Aí começa... Eita, opa, é Deus de novo, estou todo arrepiado. Que loucura, né? Quando Paulo disse, o vosso culto seja racional, seja no entendimento. Mas essa raça não entende mais, porque foi manipulada a vida toda. Os líderes são manipuladores hipnóticos. Quem está falando também é líder. Eu sou o pastor Frank Lima. Eu fui pastor presidente de campo durante mais de 8 anos. E mais de 10 anos fui pregador itinerante. E eu sei muito bem do que eu estou falando. Muito bem. Olha, o que parece, quando você lê sobre línguas estranhas, se você vê alguma alteração no texto, porque que eu saiba, quando Paulo disse, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada me aproveitaria. Ele não está dizendo que existe língua de anjo aqui na terra, não é isso. Ele está comparando, dizendo que se falasse com os anjos. Ele não está dizendo que língua esquisita, ou então língua estranha de outras... É língua de anjo. Não, é porque a Babilônia, que compreende a Igreja Católica, Igreja Evangélica e o paganismo anterior dos impérios egípcio, babilônico, assírio, persa, grego... Todas as mitologias e todas as lendas, tudo isso forma uma confusão religiosa, aquela confusão lá da Torre de Babel, que um pedia argamassa, o outro levava tijolo de pedra, e ninguém entendia a língua uns dos outros. Isso é tudo uma loucura, ninguém entende nada, porque é somente carnalidade e emoções, baseado em coisas místicas que não são reais, não são provadas. Eu estive lá. Por isso que em 2014 deixei de fazer parte. Minha alma já estava cansada, já era penoso para mim estar em lugares, apesar de eu procurar falar segundo a minha consciência, falar aquilo que estava escrito, aquilo que eu creio que é a verdade, sempre falando contra o próprio sistema, mas terminou meu tempo de estar lá. É melhor aqui poder falar tudo, né? Então, meus queridos, se você... mas eu li um texto aqui que parece que as línguas, 400.000 alterações no texto. Pode estar certo que começando por Constantino, desde Jerônimo, desde a patrística, que houve muitas alterações do texto de acordo com o que era conveniente, sempre para adular, para legitimar e para fortalecer o sistema. Pode imaginar que é isso, saber que é isso. Eu não iria jamais falar de um fenômeno espiritual verdadeiro, porque eu tenho temor disso. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Existem poderes operando na igreja evangélica. Bom, na igreja evangélica eu vi, através de mim mesmo, as maiores experiências eu tive comigo mesmo, porque eu vi coisas acontecerem.
Eu não posso dizer que eu vi fenômenos acontecerem através de outros assim a olho nu, porque eu não lembro ter visto. Não lembro ter visto. Eu vi através de programa de televisão, de Miss Swagger pegando um paletó e trabalhando aquela hipnose. Ele era, vamos dizer que o Benny Hinn, ele era, de uma forma chula, um David Copperfield do evangelho falso, né? Dá uma hipnose, uma ilusão de as pessoas se prepararem e cair a multidão de gente com aquele fenômeno. Sim. Tem um vídeo que eu vi no portal Zacarias, se não me falha a memória. Um rapaz que acreditava, eu acho que na Umbanda, alguma coisa do tipo. Estava sendo perseguido por uma gangue toda de assassinos. Em uma rua, assim. E ele chega numa esquina, ele faz uns gestos com as mãos, passa a mão no corpo, faz um gesto e se deita no chão. E os caras param de metralhadora passando por baixo pela calçada procurando ele. E há muita gente procurando, indo e vindo, e o pessoal passando e não vê ele deitado ali. Ali é um fenômeno, é um poder espiritual. Tem outros na África que flutuam vários metros. Eu nunca vi um pastor flutuando, nenhum crente. Eu não vi fenômenos assim. Mas existem poderes de diversas formas. Eu sei que é muito ridículo ver pessoas falando e as pessoas acharem que isso é poder. Não é. É glossolalia. Ou glossolalia. É mistura de fragmentos de palavras, de idiomas desconexos, de coisas malucas para legitimar a pessoa dele como espiritual, né? É isso que eu vejo. Gostaria de dizer que como já falei aqui antes, a igreja evangélica se torna uma fábrica de ateus. Se torna não, ela é há muito tempo. Porque esse Deus que opera coisas absurdas nas igrejas, ele tem de ser buscado, rastreado, tem de ser entendido, estudado, e ele não existe. Aquela palavra que Jesus falou sobre amar a Deus e ao próximo, não colocar nada no lugar do Criador, e amar o próximo, ajudar o carente, essa palavra é muito perfeita. Ela é muito perfeita. E eu pratico isso. Se Jesus, ele não tivesse vindo, mas esse ensino é muito bom para mim. Eu acredito. Entendeu? Eu acredito nisso. Mas essa coisa toda louca de língua, essas coisas aí, eu já provei na pele. Quando eu fui supostamente batizado, eu tentava ser apanhado por um poder espiritual e falar língua, eu não era. Então eu falei, eu vou jejumar, eu vou orar, eu vou ficar no culto só orando para eu ser batizado. Se eu sentir vontade, eu vou falar e Deus vai me usar. Então, eu estava ligado e pessoas falaram língua, eu senti vontade, eu fui falando de acordo com o que eu ouvia e para mim eu entendi que eu fui batizado assim. Mas já meu irmão mais novo, ele não conseguiu fazer isso. Ele é muito honesto, ele é um cara honesto. E eu tenho certeza que ele não vai simplesmente acreditar porque alguém está falando e que ele vai falar e que vai ser assim. Não. Eu estava na minha honestidade, eu estava orando e jejuando durante o dia todo e a noite. E eu senti emoção, e eu senti vontade de falar, eu fui falando, e eu entendi, eu acreditei que eu fui batizado. Mas o meu outro irmão, que é presbítero, ele chorou. Ele lutou muito para entender, para falar a língua, para começar a falar a língua, que ele queria também ser apanhado por um poder espiritual e ser batizado, e não conseguia. E ele orava e se esforçava, e a gente orava por ele. Ele se martirizou muito querendo ser batizado, e muitos não conseguem, porque, na verdade, é precisamente entender, aceitar que vai sentir emoção, porque esses cultos evangélicos é tudo emoção, uma emoção que eles traduzem por espiritualidade, não tem nada de espiritual. O que é espiritual está no entendimento, na racionalidade que não opera nesses lugares. Até porque se as pessoas fossem racionais, elas nem entravam no templo, porque Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, e ele disse que já tinha chegado o dia e a hora que os verdadeiros adoradores não adorariam nem no templo e nem no monte, mas em espírito e em verdade. Então por aí já se vê que o que vai estar sendo falado é loucura pura. Então, é muita gente que foi teólogo, pastor, e acabou entendendo que esse Deus do cristianismo, ele foi criado, ele não é o criador dos céus e da terra. Até que a criação do Gênesis foi toda extraída dos sumerianos, de crenças babilônicas e de outras civilizações, do Egito, por exemplo. São mitologias colocadas lá para preencher a lacuna das pessoas, da necessidade das pessoas entenderem o começo, como é que foi, mas não é a verdade.
Eu nem preciso saber como é que foi, mas eu sei o que fazer. Para mim, as duas coisas mais legítimas que estão diante da minha mente é que tem um Criador que me sustenta pelo fôlego do meu nariz, que me dá vida. Ele é real e não tem nada comparado com ele. E que existem pessoas igual a mim que estão de estômago vazio, sofrendo, com filhos até, e ninguém está ajudando. E eu gostaria de ajudar, mas eu não tenho podido há 10 anos. Antes eu pude, durante toda a minha vida. Mas depois disso eu não pude porque tive um acidente, eu tive prejuízo, eu fiquei pagando contas, ainda tenho contas atrasadas a pagar. Mas assim que eu puder, o meu alvo é ajudar essas pessoas, que eu tenho certeza que o Criador que me sustenta é algo que Ele quer que seja feito. Enfim, as igrejas evangélicas pentecostais, elas vivem de emoções, né? As línguas, descobriram os líderes que as línguas dão dinheiro. Se um cantor está cantando e falar língua estranha, todo mundo vai dizer, ele é espiritual. Se um pregador está pregando e fala língua estranha, todo mundo vai dizer, valeu a cada centavo que eu paguei. Ele cobrou 20 mil, no caso do Marco Feliciano e alguns outros, Elson Dia 6, cobrava 20 mil para sair, para vir pregar no Nordeste. E o pessoal pagava. E o que eles falavam não servia para nada. Não servia. Tudo besteira, tudo besteirol. Mensagem de autoajuda que os psicólogos falavam para algumas pessoas. E, enfim, mas aí ao falar língua estranha, fazer cânticos espirituais, todo mundo acredita que é Deus. Não importa se tenha cobrado dinheiro nem nada, mas é Deus. É aí que a língua está servindo, né? Para quem vai falar no ouvido de alguém, tem vontade de falar uma palavra de bajulação, diz assim, se eu chegar para o cara que já é rico e eu for bajular ele, ele vai dizer, esse irmão é medíocre, está me bajulando, mas ele é crente, ele serve a Deus, então o miserável vai até aquela pessoa que ele tem como rico, e ele começa a falar a língua, aí o cara fecha os olhos, ele põe as mãos e diz, você pode ser rico, mas agora eu sou Deus, é Deus que está aqui. Aí ele começa, alabaxere e tudo, assim diz o Senhor. Aí enquanto ele diz assim diz o Senhor, no intervalo, para falar a próxima palavra, ele vai metendo linguiça, uma língua esquisita, estranha. Deus fala contigo, homem, e vai. Então a língua estranha, ela legitima a falsa profecia. Quando a pessoa vai profetizar, inclusive mentiras, que isso aí eu ouvi centenas de mensagens proféticas mentirosas. Entendeu? Centenas delas. Ao a pessoa falar a língua estranha entregando a mensagem, então vai legitimar que essa profecia é de Deus, porque tem língua estranha junto, né? Então, a língua estranha também legitima as emoções. As pessoas estão emocionadas, de coração aberto. Pronto. As pessoas que iam para um show de Michael Jackson ficavam num culto pentecostal, porque o Michael não economizava na produção do figurino, do palco, de tudo, jogo de luzes, de efeitos especiais, tudo que ele podia fazer. Ele investia milhões nos seus shows. E aí o que acontecia? As pessoas se emocionavam antes do Michael começar a cantar e a dançar. Então eles tremiam todos, cheios do poder do espírito do Michael. Eles gritavam, choravam, faltava falar a língua. Se a língua fosse uma coisa que o Michael falava, todo mundo falava a língua, a glossolalia lá. Mas aí, eu sei que eles desmaiavam, eram arrebatados no espírito e ficavam tremendo e eram levados nos braços, arrebatados, desmaiados no poder do Michael. O que é isso? Eu estou apenas exemplificando, mostrando que o que acontecia era pura emoção. E o povo chorava, saltava lágrima dos olhos, o povo gritava, e o povo dançava, e o povo desmaiava, e caía e era carregado. Todas aquelas reações do show do Michael Jackson, se fosse no culto na igreja, não havia dúvida, irmão, o poder de Deus, as pessoas choravam no poder de Deus, as pessoas dançavam no poder de Deus, as pessoas gritavam no poder de Deus e as pessoas desmaiavam no espírito e eram arrebatados no poder de Deus. É claro que sim. Eu só estou dizendo que o que tem acontecido nas igrejas não tem nada de espiritual, até porque o texto fraudado dizendo que a língua estranha é poder de Deus, não. Essa língua que falam é mentira, é engano, não é poder de Deus. Porque poder de Deus foi uma pessoa que fala aramaico e hebraico e um pouquinho do grego koiné, agora falar em língua de partos, elamitas, Macedônia, Capadócia, Ásia, Bitínia, Frígia, Panfilha,
parto-elamita. Então, falar em língua de outras nações, se eu falo português e agora eu estou falando inglês, estou falando russo, estou falando alemão, então é poder de Deus. Mas se eu falo, Alabaxere, terra nostra, Itapebuçu, Itaperaoba, Itaquaquecetuba, eita balamacia, isso é poder de Deus? Não é. Isso é palhaçada, isso é brincadeira, é o que está sendo feito, entendeu? É isso aí. Então, a língua estranha legitima as emoções. Todo mundo está lá emocionado, doido para dançar, para pular, para extravasar, para gritar, igual um show. Mas só que agora é para Deus. Só que esses arranjos, esses trocadilhos glossolaicos, essas frases, essas coisas, é pior do que brincadeira de criança, não é verdade, viu? E enfim, eu vou concluir dizendo o seguinte. Eu conheci um rapaz chamado Valtemir, lá no bairro de Antônio Bezerra, vizinho ao Quintino Cunha, onde eu morei 2 anos na casa de uma tia minha, Nessi. O Valtemir era cheio do espírito e falava língua direto. De manhã ele estava falando língua, de tarde ou de noite estava transando com alguma menina da rua. Ele se desviava direto, ele viu a menina, se desviava, voltava já falando língua. Para você ver que não é questão de Espírito Santo. E aí ele era dessa forma. Era um cara de oração, falando língua, expulsando espírito. E mais tarde já estava pegando a menina. Eu digo assim, porque no amanhã ele estava lá falando língua, cheio do espírito. Quando foi perto do meu dia, ele pegou a menina, que eu não vou citar família, nome nem nada, a menina lá, e ficou com ela, transou com ela, num quarto lá, que dava para a sala da minha tia. Minha tia falou para mim, ele estava aqui, ele pegou a menina, eu cheguei aqui, os dois estavam aqui, agarrados, e eu, o que é isso, gente? Ele continuou até terminar o serviço, não parou não. Mas de manhã ele estava falando língua, ele fazia isso direto. Então, as pessoas pensam que é poder de Deus, não, é poder da carne. Isso aí é fácil demais. É só usar a emoção e falar essa língua. Pronto, todo mundo diz que é espiritual, mas não é espiritual, até porque espírito não iria falar a língua assim, né? Então, meus queridos, e aí, os líderes, eles, durante os cultos, eles têm deles que são espirituais, né? Eles falam muita língua estranha, mas na hora de tirar os dízimos e as ofertas, eles falam em português. Eles sabem que não é poder de Deus que eles estão falando, que não é uma comunicação de Deus, porque se Deus estivesse de fato preocupado que as pessoas dessem dinheiro para o sistema, Deus falaria nos corações, não precisava nem os pastores falarem, né? Falava nos corações das pessoas para as pessoas contribuírem. Mas eles sabem que se eles não tirarem meia hora, 40 minutos, às vezes até 2 horas, como era em Camboriú, eu ouvi o pastor Cezino falando no ouvido do Marco Feliciano, dizendo para ele, fale 1 hora ou 2 horas, faça a oferta, tire a oferta, fale o tempo que for para falar, mas tire a oferta. Então reserva muito tempo para falar, mas eu duvido que na hora da oferta ele vai falar língua estranha para as pessoas entenderem, é para cooperar. Não, vai explicar em português, porque ele sabe que se não explicar o pessoal não vai fazer, porque a língua que eles falam, que dizem que é poder, é apenas um engano para legitimar suas ações e dizer que é espiritual. Se você duvida de mim, você pode até dizer assim, pastor, por que você fala essas coisas? Primeiro eu falo isso, porque de 16 anos até 38, eu estive nesse meio o tempo todo. Com 21 anos eu fui líder. Conheço de fato, cursei seminário, e porque eu estou falando a verdade. E estou falando isso, ninguém está me pagando nada. O canal não me deu nada ainda. Eu estou falando porque é a verdade. O meu trabalho é com artes, com desenhos, com outras coisas. Eu trabalho de outra forma. Estou falando aqui para você. Eu não tenho um templo com pessoas dentro. Eu não estou com pessoas me acompanhando fazendo reuniões. A minha igreja é você do YouTube. Estou falando para você. Se você quiser discordar de mim, pode discordar de mim com respeito. Existem milhares de outros que acreditam igual a mim também. Mas eu falo baseado na Escritura. Quero que você me mostre na Escritura, me prove que eu estou errado. E eu vou lhe agradecer, porque sou um eterno aluno e quero aprender a vida toda. Então é isso. Quero que você diga nos comentários o que você acha sobre isso. Se você quiser se tornar membro do canal, quiser nos ajudar, vai se ajudar a si mesmo também. O membro nível 1, depois de 1 ano, vai receber um cartão de auxiliar de trabalho. O nível 2, depois de 1 ano, vai receber uma carteira de diácono.
O nível 3, depois de um ano, vai receber uma credencial de um presbítero. O nível 4, depois de um ano, vai receber uma credencial de um evangelista. O nível 5, depois de um ano, vai receber uma credencial de pastor. E o nível 6 vai receber uma credencial de bispo. Esses são ministérios que podem ser delegados por um ministro igual eu sou. Fiz parte de siglas de convenções, deixei de fazer parte, tenho minhas credenciais, minha carta. Estou fazendo esse trabalho aqui. Não vou ligar você em convenção nenhuma, mas essas credenciais que você receber nos níveis de membro do nosso canal, depois de um ano de você ser membro, pode ser reconhecida por alguma convenção, por igrejas, onde quer que seja, né? Então é isso aí, dê uma olhadinha, possivelmente você acha interessante isso. E os últimos níveis recebem todos os outros níveis, né? Eu, no ministério, na Assembleia de Deus, eu fui lá auxiliar, eu fui autorizado evangelista, fui evangelista e pastor, simplesmente assim, né? E tenho esses documentos comigo. Então, eu farei isso sem o viés de uma convenção, mas uma convenção pode aceitar. De acordo com os níveis que você fizer parte do nosso canal, você estará auxiliando ou fazendo parte do ministério do pastor Frank Lima. Já fui fundador de igreja, de ministério também, e, enfim, fundei a Igreja Messiânica Povos no Caminho e continuei o trabalho assim, como itinerante, fazendo esse trabalho pelo YouTube. Então é isso, até o próximo vídeo. Grande abraço, tamo juntos.